Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Declaramos, Senhor. Você está na casa do seu Deus. Você acabou de cantar. O seu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Você acabou de cantar e de confessar que o seu prazer é adorar. Qual a palavra de adoração que você tem nos seus lábios nesta manhã para expressar esse amor, essa gratidão a Deus? Abra os seus lábios e comece a declarar as palavras de adoração. Quando nós adoramos, nós dizemos quem Deus é para nós, quem Ele é para você, quem Ele é. Ele pode ser o seu sustento, a sua força, a sua cura. Ele é Deus de paz, Ele é Deus de amor. Abra os seus lábios agora e comece a falar para Deus quem Ele é para você. Ele está aqui para te ouvir. Então abra sua boca e comece a dizer quem Ele é. Você acabou de cantar uma canção. Domingo passado o pastor Marcelo falava assim, que nós devemos prestar atenção nas letras das canções que nós cantamos. Realmente está sendo prazeroso você estar aqui nesta manhã? Está sendo prazeroso você estar aqui? Então, se não está, então coloque o seu coração diante de Deus e fale para Deus: Senhor, eu levantei de manhã, eu coloquei o meu nome naquela lista, porque eu sei que o Senhor tem algo a falar para mim. Então eu abro o meu coração nesta manhã e eu te entrego o meu coração. Então faça dele, Senhor, morada tua. E se tiver algo dentro dele que te entristece, algo que também entristece a minha própria vida, Senhor, eu te dou permissão nesta manhã para que o Senhor entre no mais profundo, no mais íntimo do meu coração e arranque, Pai, tudo que não te pertence. Coração fala de vida. Deus não tem prazer em mortos. Deus não tem prazer na morte do homem. E às vezes nós falamos em morte, nós só lembramos aquela morte que a gente coloca a pessoa numa urna e colocamos ela embaixo da terra. Mas há uma morte terrível, que é a morte espiritual. Essa morte, ela nos afasta de Deus. Essa morte acha que Deus está tão... Ela nos faz pensar que Deus está distante. Essa morte tira o ânimo de irmos até a casa de Deus. Essa morte tira a vontade de passarmos tempo na presença de Deus em oração. Essa morte rouba o tempo de leitura e de meditação da palavra. Essa morte faz com que a gente viva um dia sim e o outro também, sem novidade de vida. Essa morte faz com que a gente venha sentir-se como um ponteiro de um relógio dentro de uma rotina. Levanto de manhã, faço a higiene, vou trabalhar, almoço, volto para o trabalho, volto para casa, às vezes passo na academia, às vezes faz um lanche, volta lá para sua casa, toma um banho, janta e vai dormir. No outro dia a mesma coisa. Essa morte te afasta da sua família. Essa morte espiritual, ela afasta você dos seus amigos. Se você está aí se sentindo como um ponteiro de um relógio, talvez a morte, essa morte espiritual, a falta da essência de Deus está tomando conta do seu coração. Então não se permita você sair daqui morto espiritualmente. Clame a Deus: Senhor, aviva o meu espírito. Senhor, foi falado que o Senhor troca um coração endurecido nesse altar e coloca um coração de carne. Então troca o meu
manhã, Senhor, eu coloco a vida de cada homem, a vida, Senhor, de cada mulher, dos jovens, dos adolescentes, das crianças que aqui estão. E, Senhor, eu profetizo, ó Deus, que o Senhor está tomando conta do coração deles. Pai, eu profetizo sopro de vida sobre eles, Pai amado. Senhor, comece, ó Deus, a tirar toda a tristeza. Não permita, Senhor Jesus, jovens com olhar triste, Senhor, dentro desta congregação. Pai, a tua palavra fala que os nossos jovens terão visões. Senhor, derrama brilho no olhar desses jovens, Pai amado. Derrama brilho, Senhor, para que eles venham contemplar, ó Deus, a majestade da sua presença. Deus, se a mente deles estão endurecidas pelos caminhos, ó Deus, que tem escolhido. Ai, Espírito Santo, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, mas aviva nesta manhã os jovens que aqui estão. Senhor, toma, Senhor, esses homens, Pai, que talvez estão, Senhor, tão preocupados, ó Deus, com tantas situações, mas o Senhor está aqui. A sua palavra fala que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ajuda. Senhor, eu profetizo fé sobre eles. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor já começou a abrir caminhos. Senhor, que eles começam, Senhor, nesta manhã a ver luz no final do túnel, Pai amado. Senhor, tome as mulheres, ó Deus, nesta manhã estão aqui. Senhor, troca nas emoções delas. Toca, Senhor. Coloca a paz, Pai amado. Senhor, quando nós entramos no teu santuário, Pai amado, para te adorar, a atmosfera da tua glória vem, e junto com ela vem a atmosfera de paz. Que cada uma dessas mulheres, ó Deus, venham adentrar e viver dentro de um ambiente de glória, Pai amado. Um ambiente de glória, Senhor, a sua presença se manifesta. Senhor, no ambiente de glória, ó Deus, o Senhor nos toca. No ambiente de glória, o Senhor aumenta a nossa fé. No ambiente de glória, Senhor, nós viemos e precisamos, ó Deus, e temos a oportunidade de provar o teu sobrenatural. Faça, Senhor, o teu sobrenatural nesta manhã. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. Vem, Senhor, manda os teus anjos, ó, anjos ministradores, a passear no meio do povo e ministrar, Senhor, ministrar, Pai amado. Que a palavra, Senhor, de hoje venha do teu trono. Senhor, que não seja eu, Pai. Senhor, eu te dou permissão para que todo o meu eu, toda a minha mente, todo entendimento humano, Deus, toda a minha vontade, Senhor, seja, Senhor, cativa a ti agora, Pai. Senhor, que a palavra venha do teu trono e promova, Senhor, renovação de mentes, Pai. Renova as mentes nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. A pastora já deu as boas-vindas, né? Como é bom tê-los aqui. A gente conta os dias para que tudo acabe, né? E para que tudo volte à normalidade, no nome de Jesus. Amém? E Deus tem uma porção da palavra para nós hoje. E essa palavra, ela vai nos fazer pensar. Enquanto eu a preparava, falei, Deus, o que o Senhor quer dizer para o teu povo? Ela também serviu para mim. Antes da gente liberar uma palavra, ela serve para nós. E ela tem tudo a ver com esses dias. Então nós vamos abrir lá em Ageu 4. E nós vamos ler dos versículos de 1 a 10. De trás para frente vocês têm aí, vamos ver, Mateus, Malaquias, Zacarias e Ageu. Ele é um pequenininho. O nome Ageu, ele significa nascido em um dia festivo, né? Aniversário.
Além dele fazer aniversário no dia que ele nasceu num dia muito festivo. Quando vocês procuram, Ageu foi um profeta que assim que o povo de Israel, eles saíram do cativeiro da Babilônia, ele foi usado por Deus. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui, peraí. Ele foi usado por Deus para que levasse a mensagem de Deus ao povo de Israel e trouxesse um despertamento. E olha o que estava acontecendo com esse povo quando eles saíram cativo lá da Babilônia e voltaram para Jerusalém. Ageu 1, aliás, a partir do versículo 1, eu falei errado, falei 4, né? É Ageu 1, diz assim, a partir do versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas suas casas forradas, e esta casa ficar deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não vos estáis cheios de bebida. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso caminho. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. É uma palavra que ela é dura, né, que o povo estava ouvindo. Mas por que estava acontecendo isso? O povo saiu da Babilônia. Eles saíram no tempo, né, que Deus determinou. Eles ficariam lá cativos 70 anos. Mas Deus prometeu para eles que os levaria de volta a Jerusalém. Mas eles tinham uma missão. Era tempo de reconstruir o templo. Era tempo deles edificar Jerusalém. E qual que era a citação que estava falando ali? Deus levantou um governador, Zorobabel, e tinha um profeta, Josué, que animava o povo. O tempo todo eles estavam ali: vamos edificar o templo, para nós podermos adorar a Deus. Vamos levantar o templo. Mas o povo falava: não é época, não é o tempo ainda, não é o momento ainda. E alguns estudiosos que dizem que entre o retorno deles para Jerusalém e a construção do segundo templo, levou mais ou menos 18 anos. Até que Deus, né, levantou um profeta para entregar uma palavra para o governo, ou seja, para o político, né, para a esfera política, e também para a esfera que representa a igreja, que era o sacerdote Josué. Então ele chega e ele começa a falar: é tempo de construir o templo, é tempo de reconstrução. E o povo falava: não é o tempo, ainda não é chegada a hora. E Deus havia falado para eles que era o tempo de reconstruir, e que Deus, eles já estava ficando angustiado com essa demora, a ponto dele falar assim. Aí
Ageu vai e pergunta para eles assim: vocês têm recebido as bênçãos de vocês? As bênçãos de vocês, elas estão trancadas nos céus. Por conta da desobediência, por conta da procrastinação, as bênçãos estão retidas no céu. E se nós pararmos assim para pensarmos os nossos dias hoje, Deus tem mudado o tempo? Tem. Nós temos promessas? Temos. Temos feito tudo para receber essas promessas? Pensem aí. Olha os nossos dias hoje. Deus está também se manifestando em duas esferas. Deus está se manifestando em duas esferas de influência política e na outra esfera é a esfera religiosa. Nós estamos passando por um momento em que as igrejas foram trancadas. Eu recebi um texto no dia 30 de abril que falava assim: 30 de abril, um abril que não abriu. Um abril em que as igrejas foram fechadas, mas porém foram abertas nas suas casas. E foram citando algumas coisas. Mas nós passamos por um tempo em que nós não pensávamos passar. Uma igreja fechada, o seu local de trabalho fechado, a sua escola, a sua universidade fechada. Por alguns dias, vários dias, mais de 15 ou 20 dias, médicos não estavam atendendo nos seus consultórios. Às vezes você tinha que ligar para ele. Aquele que tinha essa oportunidade ligava e falava. E aí ele passava alguma coisa e te atendia. Então nós estamos vivendo esse momento. E o que nós estamos fazendo neste momento? Qual a nossa postura nesse momento? Então Deus, Ele estava insatisfeito com aquele povo. Porque Ele tinha promessa para aquele povo. E o povo estava preocupado com outras situações. No versículo 2, ele diz o seguinte, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus esperava o templo dele ser adorado. Havia uma promessa para aquele templo. A glória da segunda casa se manifestaria através da construção daquele templo. Então aquele templo que o povo conheceu, o primeiro templo, ele seria uma lembrança, porque o segundo, a glória de Deus seria muito maior. Mas o povo estava preocupado com outras coisas. Então vê lá no versículo acho que 5. Vamos ver? Tem semeado. 8. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a minha casa, e nisso sereis glorificados. Versículo 9. Vós esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Deus está dizendo, havia uma outra prioridade, que não era o cumprimento da promessa de Deus. A prioridade era outra. O povo aqui, eles estavam se posicionando de uma maneira errada. O povo, ele estava de uma forma incrédula, passivo e procrastinando as suas bênçãos. E com isso as bênçãos eram retidas. Eles tinham comida, eles tinham alimento, só que eles esperavam muito e tinham recebido pouco. Quantos de nós aqui temos promessas e às vezes nós falamos assim: puxa vida, não se cumpre. Não se cumpre. Deus tem falado muito quando nós vamos ler. Por várias vezes Deus trouxe essa palavra: cessará no meio do meu povo este provérbio, e as promessas não se cumprem. Amém? E eu creio que essa palavra é para nós. Quantos talvez já falaram assim: nossa, é muito para mim. Talvez você se sente um improvável. É muito. As promessas, elas são muitas. Eu não tenho condições de cumpri-la. Eu já me passei, pensando: Senhor,
as tuas promessas que foram liberadas desde 2016, confirmada em 2017, retomada em 2018, e foi passando. Quando chegou agora, novamente, é muito. Então, eu me sinto uma improvável, mas eu creio que o Senhor vai fazer, porque é o Senhor que está falando. E qual que é o nosso papel? Pegar as nossas promessas, pegar aquilo que Deus tem feito para nós, escrever. Coloca lá na sua frente, ou dentro da sua Bíblia, no seu caderno de meditação, e chama a existência. Toda promessa, ela passa pelo tempo do teste de Deus. Deus, Ele forja o nosso caráter. E de tudo assim que a gente pode ouvir, né, de tudo que a gente passa a ouvir, de você foi aprovado. Então nós ouvimos, a igreja foi aprovada. Você passou no teste. Então esta casa foi aprovada. E quando nós falamos de igreja, não é o templo, significa eu fui aprovado, você foi aprovado, você foi aprovado. Então a sua atitude faz com que você se sinta aprovado. Porque se Deus derramar tudo de uma vez, talvez nós seremos. Já viu aquela pessoa que sobe num tijolinho e pensa que está no pedestal? Então Deus, Ele vai trabalhando no nosso caráter. Mas nós precisamos entender que Deus trabalha com tempo e com modo. Eu preciso estar no tempo certo e com o modo certo. Porque senão nós seremos pessoas insatisfeitas. Versículos de 6 a 9 fala da insatisfação do povo. Tende semeado muito e recolhido pouco. Quem é pai aqui sabe, principalmente quem é pai de adolescente ou de jovem. Às vezes eles aprontam algumas coisas conosco e a gente ensina. Quando é pequenininho, nem tanto. Você ensina, não sobe, não pega, vai lá, sobe, pega, você põe de castigo, dá umas varadas, tudo bem. Mas chega uma certa idade que isso não vale mais. Né? Às vezes você tem vontade de pegar uma mangueira, uma cadeira, né? Um cinto, mas dependendo do tamanho, a nossa força não dá. E nós precisamos então ouvir a direção de Deus, falar, Senhor, qual a estratégia? Qual a estratégia? Joelho no chão, jejum. E às vezes a gente fala, então você tem que se calar, e você quer falar, e você entra no quarto, você fala para você mesmo, para aquilo passar. Mas tem uma coisa que fica dentro da gente, que não tem mãe e pai que aguente isso, né? Às vezes você sabe que aquela pessoa gosta de ter um prato preferido. Aí você quer fazer, fala, não vou fazer. Não vou, você não faz. Às vezes a pessoa está ali, ela quer contar algo para você, você até ouve, só que você não se deixa levar pela alegria dela. Aquele encanto dela não entra aqui, porque não está de acordo com os princípios da sua casa. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é Deus. Deus sabe do desejo do seu coração. Deus sabe que você tenta agradá-lo. Deus sabe que você exercita as práticas espirituais. Deus sabe que você, se tiver a programação da igreja, você está aqui, retiro você está. E talvez você pergunte, por que é que eu oro por outra pessoa e a resposta vem, mas não vem para mim? Por que o irmão ou a irmã, Deus tem cumprido as promessas na vida dele e as minhas não? Por quê? Porque algo está errado. A gente precisa entender qual o nosso posicionamento diante da palavra de Deus. Então esse povo aqui era um povo procrastinador. Eles decidiram construir a sua casa primeiro. Aqui Deus está falando de prioridades. O que é prioridade? O que é prioridade? Como que nós começamos o nosso dia? Deus é prioridade na minha vida. Nesses dias que muitos ficaram em casa, eu já estava conversando com uma pessoa, uma mente totalmente endurecida, cristã, e eu não aguentei mais, eu falei, quantas vezes nesse tempo você jejuou por esta nação? Quantas vezes nesse tempo você orou pela sua igreja? Quantas vezes nesse tempo você intercedeu pelos seus pastores? Porque é muito mais fácil a gente querer algo do que nós nos posicionarmos para mudar algo. É muito mais fácil.
Então, às vezes, nós nos colocamos como pessoas insatisfeitas. E uma pergunta que Deus faz 2 vezes para esse povo aqui, ó. Primeiro está lá no versículo 5. Agora, portanto, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos, ou seja, vejam os caminhos escolhidos por cada um de vocês. Pensam nos caminhos que vocês têm escolhido. Que vida vocês estão levando? Que vida vocês estão levando? Essa era a pergunta de Ageu para aquele povo, para a tribo de Judá. E olha, a tribo de Judá fala de uma tribo de guerra. A tribo de Judá fala de uma tribo de adoração. A tribo de guerra fala de uma tribo que não temia os seus inimigos. Que tipo de vida vocês estão levando? Então Deus faz uma pergunta hoje. O que é a prioridade? A internet? O WhatsApp? Instagram? Facebook? Os canais abertos da televisão? O que é prioridade? Há risco para aqueles que desprezam a casa de Deus e o seu culto. Há risco. Há risco. Qual que é o risco? As bênçãos ficam retidas. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer nem de levantar da cama. Eu sei porque eu já passei por isso. Não ora, não lê a palavra, não jejua e volta lá para o final da fila quando decide. Volta, perde tudo. E esse povo, eles saíram da Babilônia com uma promessa de restituição. Mas eles precisavam obedecer. Eles precisavam de ter uma direção, de estar no lugar certo e no momento certo. Mas Ageu 1:13, Deus começa a animar esse povo. Vai, levanta, começa a construir o templo, começa a priorizar a minha casa, começa a priorizar a minha palavra. Comecem a priorizar. Comecem, vocês verão o que vai acontecer. O que vocês tinham será muito maior do que vocês têm agora. Comece a ver, já aconteceu algo interessante comigo. Eu tenho uma palavra de uma família, eu tenho um sobrenome de uma família. E desde que eu recebi esse sobrenome, o profeta Amaro falou assim: essa família será o começo de tudo. Eu não conheço ninguém com esse sobrenome, mas onde eu vou, é encontro de professores, eu fico cuidando do sobrenome. Eu vou nessas reuniões aí de reina, que traz esses ministradores de fora. Primeira coisa que eu quero saber é o sobrenome. Não que eu fique procurando, mas eu quero saber. Falei assim, vou cuidar do sobrenome, vai que está aqui perto, né? Mas o que eu faço com essa família? Eu intercedo por essa família. Eu oro por eles. Eu não sei nada da vida deles, né? Nem os conheço. Mas eu falo, Deus, me dê algumas áreas para que eu possa orar. E eu tive uma visão da matriarca desta família. Eu tenho certeza que quando chegar, é pior o que eu falo, que quando eu vê-la pela primeira vez, eu vou falar, eu já te conhecia. Deus já havia me mostrado você. E numa dessas orações, Deus me mostrou essa mulher chorando. E ela chorava por um dos seus filhos. E eu comecei a interceder por ela. Eu comentei que houve paz no meu coração. E eu tenho certeza que um dia, quando essa família chegar, né, vocês serão minhas testemunhas que eu disse isso para vocês. Eu não sei o que aconteceu com esse filho dela, mas Deus colocou amor. Sabe o que é isso? Eu não sei como essas promessas chegarão, nem para mim. Se a gente for pensar aqui para a igreja também, nós somos improváveis. As promessas que a gente tem aqui, nós somos improváveis, mas o nosso Deus, Ele é Deus dos improváveis. Ele escolhe aqueles que não têm, que não são, para mostrar aqueles que têm, aqueles que são, que eles nada são. Eu creio nas promessas para a minha nação. Eu creio, eu posso não ver, eu creio. O nosso sentimento nesses dias é um sentimento de estarmos sendo enganados,
de estarmos sendo manipulados, usados mesmo, mas a nossa posição como cristão não é defender A ou B, mas é defender a palavra de Deus para esta nação. Deus disse que vai levantar Josias, Deus vai. Deus disse que o Brasil crescerá e será celeiro para as nações, eu creio. Deus disse que haverá um avivamento aqui no Brasil, eu creio. Então a minha oração, a nossa oração deve ser o que é de lançar decretos. Eu escrevi Salmo 5 ali no meu caderno e eu oro Salmo 5 todos os dias. Senhor, que os inimigos desta nação, que tem garganta vazia e que tem feito pais de família chorar com a sua mesa vazia, que tem feito crianças que estão fora da escola, sendo abusadas nos seus lares, que tem aumentado o índice de violência dentro de casa, que tem feito comerciantes, ó Deus, fecharem as portas. Senhor, que esses caiam no próprio engano das suas palavras. Mas Senhor, eu chamo a existência, Pai, a profecia para essa nação. Eu chamo a existência, Senhor, o cumprimento das tuas promessas para esta nação. Quando uma igreja ora, irmãos, o céu se move e Deus, Ele interfere na terra. Só que nós temos hoje uma igreja, como esse povo aqui, ó, como a tribo de Judá, procrastinador. Um povo que está esperando outros. Tem outros pastores, tem outras igrejas, tem outros. Não espere o outro, espere por você, conte com você e Deus lá na sua casa. A palavra de Deus fala que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Então eu posso começar. A mídia não precisa saber que lá no Otávio Pécora, na Rua Ariramba, tem uma intercessora do Brasil. O seu pastor não precisa saber que lá no bairro onde você mora tem um intercessor que clama por essa nação. Mas Deus sabe, Deus está vendo e Ele ouve a oração de um justo. Ele ouve e ela é poderosa e eficaz em seus efeitos. Então nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Se Deus fala em Ageu 1:3, eu sou convosco. Olha lá, 1:13, perdão. 1:13. Então falou Ageu, mensageiro do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Então vai, pega a madeira, edifica essa casa, eu sou convosco. Então lá na sua casa se levante, independente dos problemas que você tem, se levante e fala: Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou fazer, eu vou virar essa sentença de morte que está sobre a minha casa. Eu vou, Senhor Jesus, contra tudo que essa mídia está falando, contra a nação. Os empresários dessa igreja aparentemente podem ter tido perda, mas Deus é Deus da restituição. Senão essa palavra não vale. Esse dia eu estava acompanhando alguém da minha família que eu não aguentei mais. E uma pessoa cristã. Eu falei assim: olha, esse seu Deus eu não conheço não. Porque se esse seu Deus não pode livrar a mim e a minha casa, então essa palavra não serve para mim. Eu estou perdendo o meu tempo. Lógico, a gente tem que ser prudente, se cuidar. Mas gente, ficar naquele temor, naquela coisa, como se você não consegue nem conversar com a pessoa, de tanto temor, de tanta prisão na mente. O dia que lá na escola em que eu trabalho, lá na coordenação nós tivemos que voltar para preparar o material para as crianças. Gente, aquele temor estava demais, assim, você não conseguia mal trabalhar. Aí eu falei assim: olha, quem tiver que morrer, vai morrer. Se eu morrer, morri. Mas eu tenho promessas. Eu não cumpri o que eu tinha que fazer aqui. E nem vocês. Calma, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. E vá viver. Pegue tudo aquilo que está lá na sua casa de errado e muda. Muda. Faça diferente. Pessoas que querem que tudo passe para poder voltar a trabalhar porque não suporta mais a casa. Faça diferente.
E ninguém é peru para morrer na véspera, não. Não é peru. Aí eu falei para ela, quando a gente nasce, eu ouvi do pastor, fugiu o nome, aquele pastor que fala, do Duarte lá, fugiu o nome dele. Carlos Cláudio Duarte. Ele falou assim, para nascer, basta estar vivo. Quando a gente nasce, já nasce com uma senha. Né? Então, eu não sei o número da minha senha. Então, viva hoje como se fosse o seu último dia. Mas viva. Viva. Né? Viva. Pare de ficar morrendo aos poucos. Né? Às vezes a pessoa vai morrer até de preocupação. Mas, Ageu 2, aliás, olha que interessante Ageu 2. Ele começa a falar da segunda glória do templo. Nós já queremos que o terceiro templo seja construído. Então, o segundo templo, ele começa a falar lá no Ageu 2:3. Quem dentre vós permaneceu e viu esta casa na sua primeira glória? E como a vê agora, isto não é como nada comparado aos teus olhos? Sabe o que ele está falando aqui? Para os velhos. Então, se o povo foi para a Babilônia, 70 anos, tinha crianças, tinha jovens, tinha adolescentes que viram a glória do primeiro templo. A glória do primeiro templo, ela se manifestava por meio de uma nuvem escura. E que os sacerdotes nem podiam ficar em pé, eles caíam diante da glória de Deus. Mas haveria uma glória muito maior. E ele começou a falar assim para os velhos, tem aqui remanescentes que viram o primeiro templo, e vocês estão vendo agora. E o versículo continua, mas agora sejais fortes, ó Zorobabel, diz o Senhor, sejais forte, ó Josué, sumo sacerdote, sejais forte, todo o povo da vivendo em Cristo, todos o povo que se diz, que se chama pelo meu nome, na cidade de Campo Grande, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais. Então Deus nos encoraja a provar da manifestação da sua glória. Ele fala, eu sou convosco. Ele fala aqui da aliança. E ele ainda fala, vocês mais jovens, converse lá com os idosos e vê como que era o templo. Se eu me manifestei naquele templo de uma forma sobrenatural, imagina agora no segundo templo. E o que é que nós estamos vivendo? Um ciclo está se fechando. Eu me recuso, quando tudo isso acabar, que essa igreja volte a ser a mesma. Eu me recuso a aceitar isso. Eu me recuso. E eu espero que você se recuse também. Eu me recuso, talvez algumas práticas que aconteciam lá na minha casa, elas continuarem. Eu me recuso. Lá no meu trabalho, eu também me recuso. As pessoas têm que ver quem nós somos em Cristo. Como é bom você pegar uma pessoa e animar. Domingo passado eu falei, a Sueli estava comigo. Falei de uma colega de trabalho que nós fomos comemorar o aniversário dela. E no meio lá da conversa, nós somos um grupo bem pequeno, pedimos permissão. Foi todo mundo assim, bem limpinho, certinho. E era uma pessoa que precisava, né, Sueli, daquele momento da nossa visita ali. E a pessoa chegou e falou para mim, olha, e ela é irmã também. Eu estou lendo isso daqui. Aí mostrou uma trilogia lá. Eu falei, Jesus amado, está alimentando a alma e a mente. O Espírito está onde? O que está comendo isso aqui? Olha, eu estou lendo os 7, sei que entra até o olho que não tudo vê. Você lembra o nome do livro, Celi? 7, até a capa é tenebrosa. Eu falei, eu também estou lendo, vou ler com você. Os 7 Espíritos de Deus. E no meio da conversa, começamos a falar do Espírito Santo. Eu falei assim, olha, ele está aqui. Aí uma perguntou assim, por que você coloca a mão? Aí a Sueli também colocou, né? Por que vocês colocam a mão aqui? Porque o Espírito Santo, ele mora aqui. Você já teve depressão? Eu sabia que a pessoa era remanescente, né? Não tem um vazio aqui, um buraco? Então eu tinha esse buraco. E quando o Espírito Santo tomou conta, e eu nasci no lar cristão, aceitei Jesus aos meus 13 anos e aceitei mesmo. Só que eu não tinha a plenitude do Espírito Santo.
E quando ele entrou, a primeira coisa que fez foi preencher esse buraco. Então ele mora aqui. Eu ainda falei para ela assim, quando você sente uma alegria, a emoção do primeiro emprego, onde que te dá um gelo? Não é aqui? Então é aqui que o Espírito Santo ele habita. O nosso homem interior. Quando eu falo homem em sentido genérico, né? O nosso espírito. Deus comunica com o nosso, o Espírito Santo se comunica conosco por meio do nosso espírito que está aqui. Então nós temos essa glória do segundo templo. E quando ele fala dos velhos, os olhos de vocês viram primeiro, olha o segundo como que está. Quando aquele povo se posicionou, depois vocês podem continuar lendo, eles provaram a glória da segunda casa. E é essa glória que nós queremos, provar a glória da nossa segunda casa. Ter uma mudança de vida. Mudar totalmente. Senhor, eu não quero mais ser como Jó, né? Que antes te conhecia, já ouvi falar. Mas eu quero o final da história dele. Não interessa como você começa, mas interessa como você termina. E ele começou, e Jó falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, Senhor, eu te conheço de andar contigo. De andar contigo. É tão lindo quando Deus fala assim, ó, eu estou com você, eu te sustento. Deus começou a encorajar aquele povo, mas ele falou para o povo, trabalhe, trabalhe. E a palavra de Deus para nós hoje é trabalhe, priorize. A sua vontade não interessa para Deus, não interessa. Quantas pessoas têm desculpas, né? Quantas pessoas, quando vê a sua vida, né, caindo ladeira abaixo, procura desculpas. Talvez você tenha uma desculpa. Estou cansada, trabalho muito, estudo muito, é muito filho para eu cuidar, é muito trabalho lá em casa. Quantos homens se diz sacerdotes, né? Mas já leu qual que é o verdadeiro papel do sacerdote? O sacerdote, ele cuida do templo. Então vocês têm que cuidar do templo e cuidar com excelência da casa de vocês. As mulheres também. Trabalhe. Deus não é Deus de preguiçoso. Lá em Provérbios ele manda a gente aprender com quem? Com a formiga. Deus, ele quer pessoas que trabalhem. Não é aquele que aproveite o seu tempo mal. A palavra de Deus fala que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Você tem que ter tempo, sim. Organizar o seu tempo. Onde você está perdendo o seu tempo? Então, dá uma olhada na sua agenda. Quantas vezes a gente escuta assim, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de ler. Eu confesso que esses dias eu falei com a pastora. Ai, pastora, acho que deu uma semana e parece que a quarentena ia terminar, né? Lembra? Falei, isso agora vai terminar. Confesso que eu estou triste. Ela, por quê? Porque o meu tempo para ler, o meu tempo para estudar vai diminuir de novo. Né? Então, eu fiquei assim, falei, mas não com ingratidão, porque eu sei que tem muitos aí sofrendo com isso. Não é isso que eu quis dizer, mas eu pensei em mim. Né? Mas a gente organiza o tempo sim. Dá para ler um livro, dá para ler a palavra, dá para orar, dá para jejuar e dá para visitar. Só você se organiza. Vou visitar quantos? Ainda que seja um na semana. Ainda que seja o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda. O seu colega de trabalho. Ainda que seja um convite para você tomar um café numa lanchonete. Ou sair, pelo menos para caminhar com essa pessoa. Deus precisa trabalhar por meio de você. Mas você precisa ser instrumento do trabalho de Deus. Teve uma irmã que ela teve um sonho e ela veio compartilhar comigo. E havia um banquete. E nesse banquete havia comida. Muita comida. Mas quem tinha o direito de comer, não comia. E Deus falou ao meu espírito assim. A comida. Comida é palavra. Muitos têm conhecimento da comida, da palavra. Mas não tomam posse dela. Esse foi o discernimento do sonho. E nós estávamos no sonho. O sonho foi para nós.
Então, às vezes, a palavra está aqui. Nós temos conhecimento da palavra, do banquete. Mas nós estamos como esse povo. Estamos comendo, mas comendo pouco. Estamos vestindo, mas vestindo pouco. Estamos dormindo, estamos colhendo, a gente espera muito. Mas as minhas atitudes, aqui a palavra de Deus fala, que o que vocês estão trazendo é pouco. E eu estou soprando e esparramando. Para mim não está tendo interesse. Então nós precisamos nos posicionar. Então é mais fácil culpar. Então quando as promessas não cumprem, quando os nossos sonhos, vamos usar sonhos para promessas. Quando os nossos sonhos falam de desejos, sonhos falam de projetos. Quando nossos sonhos não se cumprem, é fácil culpar alguém. Talvez alguém fale assim, Deus não gosta de mim. Não sou a queridinha de Deus. Teve um tempo que eu ouvia de alguém assim, ora, ora. Porque se você orar, Deus responde, você é assim com Deus, você é a queridinha. Mas eu via meio com deboche. Não é que eu sou a queridinha, é porque Deus, Ele ouve a oração de qualquer filho que pede. E Ele tem prazer. Ele tem prazer em servir. Talvez você está culpando os seus pais. Se os meus pais não tivessem se separado. Se a minha mãe não tivesse feito a opção de ter um filho sozinha. Se eu tivesse tido condições de estudar. Se eu tivesse. Se não fosse alguém. Se não fosse o meu chefe. Olha aí o governo agora. Se não fosse ele, eu estaria assim, entre outros. Mas nós é quem determinamos o que nós queremos para a nossa vida. Uma jovem está lendo um livro, a Isca. Eu até li há algum tempo, mas ela falou algo e eu coloquei aqui. Na página 42 desse livro, a Isca, de John Bevere, ele diz assim: absolutamente nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança ou demônio pode tirar você do centro da vontade de Deus. Somente uma pessoa pode tirar você desse foco. Você mesmo. Nós mesmos podemos nos tirar. Nós mesmos. Então Deus, Ele tem sempre um plano para nós. Mas às vezes, nós procuramos outros caminhos para trilhar esse plano. E às vezes também, no plano de Deus, nós precisamos ser moído. Nós precisamos passar por um funil. Nós precisamos entrar no deserto. Para que nós possamos ser merecedores daquilo que Deus tem para nós. Toda vez que a gente recebe algo de Deus, a gente ganha, mas você tem que perder. Você vai perder o seu eu, o seu orgulho, a sua vontade. Deus, Ele trata conosco. Quanto maior a promessa, maior é o tratar de Deus. Deus, Ele nos trata de uma forma sobrenatural. De dentro para fora, de fora para dentro. E se você prestar atenção nas batalhas que você passa, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, se você prestar atenção, Deus está tratando com você. Essa semana eu falei para uma jovem, acho que esse tratamento não é para outra pessoa não, é para você mesmo. Deus está tratando com você. Está te ensinando a ser doce. Está ensinando você a mudar o seu vocabulário. Deus está ensinando. E às vezes a gente acha que é o outro. Mas Deus está tratando conosco. Enquanto eu tenho que suportar o outro. Enquanto eu tenho que aguentar aquele chefe que é lixa lá no meu pé. Mas eu estou sendo o quê? Forjado uma profissional de caráter. Onde eu for posicionada, aí você vai lembrar daquele chefe. Aquele chefe não me deu trégua. A minha avó falava assim: vocês têm que ser como cana. A minha avó era uma mulher muito sábia. Vira e mexe, eu solto umas delas. Ontem eu saí com a Sueli. Aí nós fomos numa lanchonete tomar um café. Quando a gente entrou, o negócio não era muito legal não. Aí eu falei assim: Sueli, vamos tomar um café. A gente está muito vontade de tomar um café. Aí o bicho maior come o menor. Não tem problema não, nós somos o bicho maior.
Aí tomamos o café e fomos fazer o que nós tínhamos que fazer. Mas a minha avó, ela dizia assim: sejam como cana. Quanto mais apertar vocês, mais caldo tem que sair. Para ela era cardo, né? Mais cardo sai. E o profeta Mário chegou e falou para a pastora: vocês são machixe, né? Quanto mais uma pisa, mais ele dá. Essa eu não conhecia. Então, seja o machixe, seja a cana, não se acovarda na prensa. E quanto mais você for apertado, mais caldo saia de você. Quanto mais você for pisado, mais fruto você dê. Então não é tempo mais de ficar na autocomiseração. Deus sempre tem o melhor plano. E às vezes você vai passar mesmo, você vai ser pisado, mas você está dando fruto. Você está sendo moído, mas você está dando caldo. As pessoas estão vendo o seu ministério crescer. As pessoas estão vendo o brilho de Deus no seu olhar. As pessoas estão vendo que você tem uma palavra de esperança para dar. As pessoas estão vendo que você se importa com ela. Então quem faz isso? Deus. Deus do sobrenatural, porque Ele fala: eu estou com você, eu me esforço, eu te sustento, mais trabalho. E você está sendo moído, pisado, sabe para quê? Para quando a minha promessa se cumprir na sua vida, você permaneça em obediência, livre de mágoas e livre de ofensas. Já viram aquelas pessoas que crescem rapidinho? O que ela faz? Entra soberba dentro dela, ela se distancia, ela esquece. E tem aqueles que crescem ali na sua luta do dia a dia, confiando em Deus, gemendo e chorando. É aquela pessoa que a gente tem prazer em estar perto. Ela tem tudo para dar, mas ela tem a essência de Deus, que é o melhor bem que ela tem. E tem uma história muito interessante que a gente vê em José. Eu não vou ler não, mas eu vou deixar como tarefa para vocês. Êxodo 37. José significa aquele que acrescenta. Ele era o filho preferido, 11º filho de Jacó. Ele tinha já uma veia profética dentro dele. Deus falava com ele em sonhos. E Deus já estava falando com ele, lá na sua adolescência, aquilo que Deus faria com ele lá na frente, quando ele tivesse 30 anos. E ele foi e compartilhou os sonhos dele com os seus irmãos. Essa noite eu tive um sonho. Nós estávamos fazendo feixe. O meu feixe, de repente os nossos feixes começaram a subir. O meu feixe ficou mais alto. E os feixes de vocês, em círculo, se curvaram diante do meu. Os irmãos despertaram um sentimento de ira, de inveja. No dia, passaram-se uns dias, ele teve outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante da estrela dele. E rapidinho veio a interpretação pelo pai. Você está dizendo que eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos se curvarão diante de você? O que você está pensando que você é? Repreendeu. Mas lá na Bíblia diz que o pai ouviu, deu atenção ao sonho dele. Ou seja, ele percebeu, mesmo que há crítica. Quando você fala algo de Deus, algo profético, mesmo que há crítica, mesmo que alguém tente matar o ministério que há em você, os sonhos de Deus para você, o Espírito de Deus testifica naquela pessoa. E José então, por conta dessa fala, ele começou a entrar no processo de Deus. Ele foi vendido, na verdade queriam matá-lo, um irmão intercedeu por ele, foi vendido como escravo, pelos matadores dos seus sonhos. E um escravo, ele sabia que como escravo, em outro país, ele perderia o seu nome, o seu sobrenome. Se ele casasse, ele teria uma mulher escrava, ele geraria filhos escravos. Ele perdeu a sua vida. Mas eu acredito que José falava assim: Senhor, o Senhor me deu sonhos proféticos. O Senhor falou comigo que eu vou reinar. Eu vou reinar.
e a minha família, ela vai se curvar diante de mim. Não sei se ele falava por orgulho ou por confiar em Deus. Eu prefiro acreditar que pela postura desse jovem, pela postura de governo dele, ele falava porque ele confiava em Deus. E José então foi como escravo para a casa de Potifar. E como escravo, ele aproveitou a oportunidade. Ele aprendeu com o escriba a língua dos egípcios. E às vezes, a minha avó falava assim também: pegue um limão e faça uma limonada. Tá ruim? Pegue um limão e faça uma limonada. Eu não entendia nada daquilo. Hoje eu entendo. Um limão só o cheiro dele é tão bom, mas não é muito agradável de tomar. Mas faz uma limonada dele. Rapidinho, vai uma jarra. Então, tá com um problema? Deus é a sua solução. Então, olhe a brecha que Deus está te dando. Tire ensino dessa situação e acrescente a sua vida. Então, José prosperava, e a palavra de Deus falava que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, ele prosperava. Não passou muito ali na casa de Potifar, fez o senhor dele prosperar. Ele já estava lendo, escrevendo, aprendendo a ciência dos egípcios. Ele cai numa outra cilada, no engano, numa mentira, é preso injustamente. E lá na prisão ele chega, ele teria tudo para murmurar. Ele teria tudo para encerrar a sua vida ali. Porque imagina a prisão daquele tempo. Mas ele chega, ele começa a organizar a prisão. E a palavra de Deus fala novamente que Deus era com ele, que José achava graça nos olhos de Deus. E Deus fazia prosperar o seu trabalho. E o carcereiro não tinha mais trabalho com os presos, porque José estabeleceu ali um reino nobre. Então quem é nobre, onde ele estiver, ele vai permanecer nobre. E nós não estamos falando aqui de nobreza em relação a dinheiro, mas de uma mente livre. Pode te prender, mas a sua mente é livre. Pode colocar você num turbilhão de situações, mas você encontra paz. Porque a glória do segundo templo, se a gente for voltar lá em Ageu, a presença de Deus se manifestou naquele lugar em paz. Essa é a glória do segundo templo, que é a que nós estamos vivendo. Paz. Deus se manifesta em paz. Tenho certeza que muitos aqui que estão firmados em Deus, pode passar, mas passa rompendo em fé, passa por cima. Pode saber que o mar vermelho está à sua frente, mas sabe que se pisar o pé, o mar vermelho se abre, o Jordão se abre e você passa seco. Isso chama-se paz. E José estava ali, naquele lugar. E ele continuou, eu acredito que se ele não cedeu, a mulher de Potifar, que não devia ser uma pessoa de se jogar fora, porque ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. E se ele cedesse ali, ele arruinaria sua vida para sempre. Então acontece naquela prisão, que 2 prisioneiros, que na Bíblia fala, que foram entregues a José, para que José os servisse. Eram dois servos, chefes oficiais do palácio. Um copeiro e um padeiro. E na prisão, eles deveriam ser servidos e por José. Um belo dia, os dois tiveram sonhos. A ponto dos dois terem a sua face abalada. E José pergunta o que foi. E eles falam, olha, nós sonhamos. Um deles, eu tive um sonho. Conte, eu posso interpretar. Deus, o meu Deus, ele interpreta sonhos. E ele contou. Falou, em 3 dias, você será restituído ao posto de copeiro do rei. Você vai voltar a servir as mãos do rei. E o outro se animou e contou o dele também. E na descrição do sonho, ele via em cima da cabeça dele, né, uma bacia com massa de pão e viu uma ave e comia. Ele falou, em 3 dias, você vai morrer, você vai perder a sua cabeça. Ele não gostou. Né, quem que ia gostar de um discernimento desse? Mas José
decidiu ali confiar naquele homem e falou para o padeiro que em 3 dias foi liberto. Lembra de mim, né? Fala de mim para o rei. Conta aqui o que está acontecendo aqui na prisão. Conta da limpeza. Conta da organização. Conta que os presos não se rebelam. Que a comida que vem agora, ela é preparada de uma outra maneira. Conta para o faraó. Conta para ele. Lembra de mim. Quem sabe ele me tira daqui e me leva como escravo para outro lugar. Lembra de mim. Então ele confiou na pessoa errada. Quantas vezes nós colocamos, né, as nossas expectativas em pessoas? Lá na escola a gente tem muito disso, né? Na época que agora são processos seletivos, mas às vezes as professoras que têm contrato, elas acabam confiavam, né, a força dela na direção da escola, na coordenação da escola. Quanto melhor fosse o trabalho delas, com certeza elas tinham um trabalho garantido. E muitas acabaram esquecendo que tinham que estudar. E veio um processo seletivo. Excelentes professoras ficaram fora, porque não tinha pontuação de títulos para compor aquele processo seletivo. Então, por quê? Confiaram na força de alguém, não confiaram nelas. Eu preciso fazer o meu conhecimento. Eu preciso. Então, mas Deus tem a hora certa e o momento certo. Deus trabalha com o tempo e com o modo. Tempo e modo pertencem a Ele. O tempo é dele. Nós somos pessoas de uma geração imediatista. Se a gente vê hoje, como que estão as igrejas? Se vocês têm costume de assistir algumas ministrações, agora a gente tem que assistir ministrações com a palavra e tomando cuidado com o que quer ouvir. Porque nós temos aí agora uma distorção da palavra. Nós temos só que ser felizes. 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 Eu estava ouvindo uma palavra semana passada que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Então tome cuidado com as ministrações que a gente acaba ouvindo pela internet. Então vá naquelas pessoas que são confiáveis. Não que alguns que a gente confiava pelo jeito já deixou também, né? Então cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque você vai estar alimentando o seu espírito. E quando você alimenta, muda a sua vontade, muda a sua força. Deus trabalha com o tempo e com o modo. O tempo é dele. Nós, como imediatistas, nós queremos na hora, mas Deus tem o tempo certo. E eu tenho certeza que alguém aqui já entendeu. Alguém aqui já entendeu por quê, que passou por uma situação que tinha certeza que tinha que ser naquele momento. Quando a resposta veio, Deus, você entendeu? Isso era a proposta de Deus. Porque se eu tivesse recebido naquele dia, naquela semana, eu teria perdido. Eu já falei isso várias vezes. A gente não entende. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, esperneia, mas a gente vai entender lá na frente. Porque o tempo é de Deus. E o modo como Ele faz. O modo, na nossa vontade, é tudo certinho, bonitinho. Deus desestrutura tudo. Há um teórico da educação, Jean Piaget, que ele tem a fases dos desenvolvimentos da criança. E na aprendizagem, ele fala do desequilíbrio e da acomodação. Para acomodar, tem que desequilibrar. E Deus é mais ou menos assim. Ele desequilibra tudo. Ele faz a gente chorar. Ele faz a gente espernear. Aí, nesse meio desse desespero, o que a gente faz? Corre para orar, corre para jejuar, corre para adorar, corre para o líder e pede ajuda e fala, me ajuda nessa batalha, não é assim? E no meio dessa atmosfera de desequilíbrio, Deus vai fazendo, Deus vai dando, Deus vai acrescentando. E Deus para José teve a hora certa e o modo certo. E chegou para ele um tempo em que o rei sonhou, que ninguém sabia interpretar. E estava ali naquela sala, aquele que devia lembrar, e falou dele. Quando José chega na presença de Faraó, Êxodo 41:15, Faraó fala assim para ele, eu ouvi falar de ti que interpreta sonhos. Então, que você seja achado esse,
no tempo e no modo de Deus. E que quem estiver perto de você, fala assim, eu vim até você, porque eu ouvi falar de você. E eu preciso de socorro. Eu ouvi que você tem uma canção de adoração que cura. Eu ouvi que você tem uma revelação profética. Ore comigo para que Deus fale. Fale de mim a esse respeito. Veja se Deus fala, porque eu preciso de um socorro. Que nós sejamos achados no tempo de Deus. Na vida de José, o Espírito de Deus foi reconhecido. Que seja reconhecido o Espírito de Deus na vida de vocês. Se a gente for olhar para a história de José, esse mesmo autor desse livro, ele fala o seguinte, na página que eu li. José, ele nunca retrocedeu. Ele sempre recomeçou. Ele sempre recomeçou. Ele nunca retrocedeu. Ele teve uma educação nobre com seu pai. Foi vendido como escravo. Ali ele recomeçou. Ele aproveitou oportunidades, ele estudou e ele trabalhou. Foi preso, aproveitou oportunidades, viu, deixou manifestar o ministério profético na vida dele. E ele então recomeçou. O que Deus fez com ele? Agora chega, meu filho. Acho que agora você reconheceu que você depende de mim. Com 30 anos, você agora tem condições de saber que há um Deus sobre você. Com 30 anos agora, eu posso tirar você dessa prisão e posso colocar você em posição de autoridade. E quando a fome, né, vocês com certeza conhecem essa história. Quando a fome chegou, quando ele organizou todo o Egito, os irmãos dele foram até lá. E quando souberam, se prostraram diante dele. José chorava, José gritava, porque a dor era grande dentro dele. Mas ele reconheceu ali que Deus tinha um plano. Que dele, se ele tivesse talvez naquele dia matado os irmãos dele, Deus teria, eles não teriam as tribos, eles não seriam os patriarcas de Israel, não seriam lembrados até hoje. E José tornou-se uma pessoa nobre e cuidou daquele povo. Então a maior batalha está onde? Na nossa mente. Então, quem faz, quem muda, quem tira as prisões de dentro de nós, não vai ser seu pastor? Nem Deus, se você não permitir. Não vai ser sua esposa, não vai ser seu esposo, não vai ser seu líder, não vai ser seu chefe. Quem tira a prisão da sua mente é você mesmo. Sabe por quê? Satanás, ele trabalha com duas situações: imagem e pensamento. Qual a imagem que você tem de você? Sou feia, sou gorda, sou burra, ninguém me escuta. E às vezes você verbaliza. Pronto, o que ele vai fazer você se sentir? Você pensa de você isso. Ele vai trazer essa imagem o tempo inteiro. Para eu estar falando aqui com vocês, foi porque Deus mudou o meu pensamento, que jamais eu estaria aqui. Jamais. E Satanás, ele trabalha com isso. Com a imagem que você faz de você. Qual a imagem que você tem de você? Não interessa o que o outro pensa de você. Interessa o que Deus pensa de você. Interessa quem você é em Deus. Interessa quem você é em Deus. Então, quando Satanás ele trabalha com imagem e pensamento, ele começa a jogar um bombardeio dentro de nós. E você vai do complexo de inferioridade ao complexo de superioridade. Tem aquele que não é nada e se acha que é tudo. E tem aquele que é tudo e que ele acha que ele não é nada. Quantos de vocês aqui não conhecem uma pessoa que você vê um futuro brilhante na vida dela, mas ela não consegue achar um rumo para a vida dela? Mas você tem uma profissão, mas não consegue entrar naquela profissão. Mas você é inteligente. Não, eu não dou conta, eu não consigo. Eu tenho uma professora que tudo que ela dá um trabalho, olha, eu fiz uma folha, eu vou mandar para você olhar.
mas termina, eu olho de uma vez. Não, a insegurança, mas você consegue, você é capaz. Mas olha, mas até dezembro, no nome de Jesus, essa situação vai mudar na vida dela. Ela não acredita nela. Então ela vem com tudo, assim, ela chega, ela olha primeiro, manda no meu e-mail, né, pessoal, para depois mandar no e-mail, que é da coordenação, porque há outros olhares ali. E está perfeito. É uma pessoa que faz, mas a insegurança dentro dela faz com que ela sinta-se sempre menor. Tem boas ideias, mas vai lá na sala e compartilha sozinha, porque tem medo. Com certeza tem raiz do passado. Mas Deus vai libertá-la, no nome de Jesus. Há pessoas disputando a nossa mente. Há duas. Uma do lado de fora e uma do lado de dentro. Agora nós escolhemos quem nós vamos alimentar. Satanás alimenta do lado de fora. E como que a gente alimenta a nossa mente? Para eu ter uma imagem de mim, ela começa aqui. A gente se preocupa muito com o coração. Mas antes de descer aqui, passa por aqui. Com o que eu estou alimentando? Quais as minhas leituras? Quais filmes eu tenho assistido? Mas não posso assistir filme? Pode. Lógico, é um momento de lazer. Mas saiba qual. E qual a qualidade de tempo que você vai dar para isso? Qual a qualidade de tempo? Tem tantas coisas melhores para você fazer. Durante o seu dia. Menos dormir também, né? Dorme. Lógico, tem que dormir 8 horas, está ótimo. Mas o que você tem alimentado? E de dentro, o seu espírito, como você tem alimentado? Essas duas pessoas, quem alimenta é você. E eu quero sugerir uma leitura para vocês. Da pastora Valnice Milhomes, Personalidades Restauradas. Esse livro aqui foi um divisor na minha vida no ano de 2004. A pastora me emprestou, ele tinha uma espécie de um IP aqui na capa. Aí nós emprestamos para alguém e nunca mais voltou, até que a gente conseguiu achar isso daqui. Isso aqui é um divisor de águas. Ele começa com a restauração, lá em Neemias, e termina com a restauração da nossa vontade. Então, a minha vontade, ela trabalha com a verdade. Então, a palavra de Deus fala que nós podemos nos renovar a nossa mente por meio do quê? Por meio da meditação da palavra. O nosso espírito dentro de nós, ele se renova a cada manhã, a cada dia tem uma palavra de renovação. Só que eu preciso pegar. Eu disse para uma irmã, Deus liberou um anjo para você. E eu creio que pela posição dela, eu tenho visto que ela tem comido todo dia essa porção. Deus liberou um anjo para você. E todos os dias ele vai vir com uma porção nova para a sua vida. Agora pegue, medite nessa porção e escreva. Então a palavra de Deus, ela é alimento para nós. Então o nosso olhar, o nosso jeito, o nosso falar, ele é direcionado por aquilo que nós alimentamos. Então, como José, ele tinha um alimento lá, que fez com que ele recomeçasse a cada dia. E ele não retrocedeu, em nenhum momento. Então, quando nós temos na nossa mente, a palavra de Deus fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do povo. Por que o Deus desse século, está falando de Satanás? Ele tirou o entendimento. Porque para a palavra de Deus entrar no espírito, fazer morada dentro de nós, ela passa pelo nosso entendimento. Então ele tapou. Quantas pessoas que você fala, mas que mulher tapada, né? Mas que homem tapado, tem de tudo, mas não enxerga. É exatamente isso, ele tapou mesmo. Porque o entendimento foi tapado. Uma mente passiva. Uma mente em que Satanás ele manipula. Uma mente em que não consegue enxergar as coisas de Deus. Não consegue enxergar nem Ele mesmo. Mas Deus hoje tem uma palavra de vitória para nós. Então, a minha posição em Deus faz com que nós venhamos mudar a nossa vida.
Talvez, como que eu vou saber se a minha mente está cativa a Satanás? Se você tem insônia, talvez você está falando, a sua mente fica em branco. Você não consegue terminar um raciocínio. Você não consegue confiar que você pode fazer. Então você está precisando que a sua mente seja renovada à luz da palavra. Para que você prove a glória do segundo templo. Aí nós vamos voltar agora lá para Ageu. Então aquele povo tinha uma promessa. Aquele povo tinha uma promessa de vitória. Aquele povo tinha uma promessa de conquista. Mas aquele povo estava pensando nele mesmo. E a glória do segundo templo, que falava de paz. Enquanto a nuvem era escura, Deus encheu. E lá em João, acho que é João 1,4, fala que o Senhor residiu entre os homens. Alguém pode achar e ler para mim bem alto, fazendo favor? João 1,14. Então, lá em João 1,4, ele relata: nós vimos a glória de Deus e Ele morou entre nós. Então, Deus morou lá no segundo templo. Deus habitou no meio daquele povo e encheu aquele povo com paz. Então, e Filipenses 4, 6 a 8 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o som do pensamento de vocês. Quem você é? O que você pensa de você? Como você se vê? Lembra, Satanás ele trabalha com imagem e pensamento. E os sonhos de Deus, as promessas de Deus, nós só veremos quando nós nos posicionarmos e falar assim: Deus, eu quero estar no tempo certo. E eu vou deixar o Senhor tratar do modo certo. Amém? Agora eu pedir que você se coloque em pé. O grupo do louvor vai subir. Eles vão cantar uma canção que fala de sonhos. Lembre-se, sonhos são desejos, sonhos são promessas. Deus tem sonhos. E essa canção fala que os sonhos de Deus vai se cumprir na nossa vida. Teve um tempo que eu cheguei aqui na igreja para orar. E eu cheguei bem cedo. E eu estava aqui só. E eu fui procurar uma canção de adoração. E a primeira que veio foi essa, eu não a conhecia. E eu comecei, a orar. E essa canção tocando. E Deus foi me trazendo alguns nomes. E falava assim: vê a canção e ora por essa pessoa. E eu comecei a enviar o ato de oração. E cada oração, Deus tinha algo. E eu creio que naquele momento, Deus estava ressuscitando sonho na vida daquelas pessoas. Eu creio que Deus estava ajustando algumas coisas na vida daquelas pessoas. De repente elas estavam no seu momento de oração, que era bem cedo. E Deus me trouxe essa canção. Então, nós precisamos acreditar que Deus vai fazer. Nós precisamos acreditar que nós estamos vivendo num novo tempo. Que nós estamos no funil, sim. Porque nós precisamos ser tratados de dentro para fora. E de fora para que o nosso interior apareça. Nós precisamos ser uma igreja diferente. Nós precisamos sermos pessoas diferentes. Para que os sonhos de Deus se estabeleçam na nossa vida. Ele sempre tem para nós o melhor. Ele sempre tem para nós algo muito maior do que a gente pensa de nós. Mas a posição tem que ser nossa. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ser instrumentos de Deus, de trabalho. E verificar na nossa vida em que nós temos sido passivos. E não ser
como aquele povo de Judá, que Deus estava ali falando do tempo deles, e eles falando: não é tempo de construir o templo, não é tempo do cumprimento dessa promessa. Que sejamos como José, que mesmo ali passando no meio da prisão, no meio do aperto, ele não retrocedeu, mas ele teve sempre novos começos. Que nesses dias sejam dias de novos começos, amém? Ouça a canção, feche os teus olhos e faça dela a sua oração. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Você pode declarar: acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Senhor, no nome de Jesus, toma, Senhor Jesus, a vida de cada um que aqui está. Senhor, todos nós temos sonhos e todos nós sabemos das Tuas promessas para as nossas vidas.
Senhor, e no nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor restaure o pensamento de cada homem, de cada mulher que aqui está. Senhor, no nome de Jesus, restaure, Senhor Jesus, a imagem perfeita de como o Senhor os vê, Pai amado. Senhor, se nesta manhã a imagem deles, ó Pai, estava distorcida, ó Pai, do plano original, que o Senhor, Pai amado, coloque a imagem perfeita, que eles venham sentir-se, ó Deus, como a obra-prima, a obra mais perfeita que o Senhor fez. Senhor, restaura a força da vontade. Senhor, aqueles que estavam procrastinando na sua vida espiritual, que estava deixando tudo para depois, Senhor, que eles venham tomar uma posição agora. A tua palavra diz que o Senhor ajuda, que o Senhor está conosco, que nós venhamos crer nesta palavra. Senhor, continue conosco. Continue, Senhor Jesus, animando, ó Deus, os teus filhos, as tuas filhas. Continue, Senhor Jesus, posicionando cada um deles. Senhor, eu te peço agora, que toda prisão na mente, Senhor Jesus, seja, Senhor Jesus, caída por terra agora. Destranca, Senhor. Derruba, Senhor Jesus. E que eles venham tomar posse, Senhor, das tuas promessas. Ainda, Senhor, que eles venham se sentir improvável, mas o Senhor é Deus do improvável. O Senhor sempre faz o melhor por nós. Os teus planos são muito maiores, e o Senhor vai fazer o impossível acontecer, porque o Senhor é Deus do impossível. Senhor, anima o teu povo nesta manhã, que venha o Senhor Jesus se posicionar, ó Deus, numa marcha diferente. Que não seja, Senhor, mais a lentidão da sua vontade, mas que seja, Senhor Jesus, o caminhar, ó Deus, para contigo. Senhor, incendeia a vida deles, incendeia os seus lares, Pai amado. Coloque, Senhor Jesus, novidade de vida dentro de cada um. Muda, Senhor Jesus, a palavra dos lábios, Pai. Senhor, que sejam palavras, ó Deus, de conforto, palavras de confronto, Senhor, porque toda vez que a mentira é confrontada, Senhor Jesus, com a verdade prevalece. Senhor, que eles venham meditar, ó Deus, e querer a tua verdade, Senhor, para a vida deles. Senhor, não permita mais a mesmice, Senhor, repetição de ciclos do passado, mas, Senhor, que a partir deste momento um novo tempo seja estabelecido. Eu profetizo, Senhor, tempo de recomeços, Pai amado, porque o recomeço, Senhor, a gente parte da onde paramos, ó Deus. Enquanto aquele que retrocede, Senhor, volta, Senhor, faz tudo novamente. Nós não precisamos disso, Senhor, porque o Senhor nos segura pelas nossas mãos, o Senhor nos sustenta, e o Senhor nos coloca no teu caminho. Que a nossa mente venha a ser renovada pela tua palavra. Traga, Senhor, a nossa mente, Pai amado, que saiamos daqui, ó Deus, conforme o salmista diz, ó Pai. Senhor, nós estamos como aqueles que sonham, Senhor. Nós estamos, Senhor Jesus, alegres por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que na casa do justo, Pai, prevalecerá a tua palavra. Não seremos abalados, Senhor. Enquanto nós dormimos, o Senhor nos dá. Enquanto nós dormimos, o Senhor acrescenta, Pai amado. Vá à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, Pai amado. Senhor, e ainda que venhamos chorar, Senhor, mas a tua palavra fala que aqueles que com lágrimas semeiam, que depositam, Senhor, as suas lágrimas no altar, e entrega, ó Deus, os seus medos, entrega a sua insegurança, entrega a opressão, entrega a sua falta de fé a ti. Senhor, o Senhor vem com um renovo, o Senhor vem com alimento novo, e o Senhor enche de fé, enche o teu povo nesta manhã com uma novidade de vida, Pai, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue renovando a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Declaramos, Senhor,